Arthur Lira fala neste momento ao vivo. Olha, vamos ouvir. Sim, um placar mais apertado do que a Câmara, portanto, devem ter acontecido diversas negociações que a gente precisa entender. As coisas avançaram ontem, existiram reuniões entre os dois relatores, o ministro Haddad. Portanto, eu espero, falava há pouco com o Aguinaldo, está vindo para casa, a MP 1185 deve iniciar as votações na manhã de hoje. A sessão será virtual, com efeito administrativo, portanto, quórum alto, que deve dar garantia de discussões. É importante só a gente tentar acalmar alguns setores que querem mais demandas, né, de pleitos que não estavam nos textos originais ou a querer avançar alguma coisa mais de conquista. É importante que a gente tenha a cautela, principalmente os deputados agora, de manter as conquistas que a tributária trouxe. Um texto da Câmara equilibrado, num dia histórico de discussões muito próprias, mas muito centradas em cima do que é imprescindível para a reforma, que é desburocratizar, que é deixar mais transparente a forma de cálculo dos tributos e de maneira federativa mais ampla. Então, com tudo isso construído, eu espero hoje votar a MP 1185 primeiro e após a reforma tributária. Mas votar, a gente espera um relatório, pode ser apresentado ou a gente vai iniciar a discussão? Mas o relatório apresentado, ele foi discutido já em 4 reuniões amplas com os líderes, vocês devem ter acompanhado ontem, de meio-dia às 4h30 da tarde, na sala anexa à presidência da Câmara. E as discussões são as alterações que o Senado fez. A Câmara vai se debruçar exatamente em manter ou não algumas alterações que foram feitas no Senado. E isso está sendo discutido amplamente e negociado também com o Senado para ver o que é imprescindível e o que não, para que a gente tenha uma promulgação ainda esse ano. Presidente, mas houve acordo com o Senado relativo às supressões ou isso ainda hoje vai ser discutido? Nos temas mais sensíveis, sim. Acho que o encaminhamento está saindo na medida das possibilidades muito bem, né? Tem alguns pontos que eram muito sensíveis à Câmara dos Deputados e tinham sua sensibilidade também com relação aos pleitos dos senadores. E alguns contornos de texto foram feitos que eu penso que vai atender à demanda de versões que são criadas e que são, às vezes, intransponíveis de vencer no plenário. Questões de mérito, assim, da reforma? Sempre questões de mérito, né? Tem questões que envolvem a CID. Como avançou isso? Envolveu negociação, claro, do ministro Haddad, os relatores, a minha, o Pacheco e todos que conversamos. Eu acho que deve ter chegado num bom texto que dê tranquilidade ao resto do país e dê tranquilidade à Zona Franca de Manaus. É importante dizer que nós demos um tratamento de muita abertura de diálogo na Câmara, do grupo de trabalho da reforma tributária. Dos 12, 3 eram integrantes da bancada do Amazonas. O texto da Zona Franca foi construído por eles e pelo próprio senador Braga. Portanto, algum desconforto que houve ali no Senado com relação a impostos seletivos originaram essa discussão de CID com a Fazenda. Nós vamos encontrar uma saída alternativa que dê conforto a todo o resto do país e dê conforto à Zona Franca. Que hoje começa então só a discussão da PEC? Não. Ou ela entra para votar ou ela não entra. Sobre a 1185, o texto deve ser o mesmo que veio da comissão mista? Tem alguma alteração prevista? Não, mesmo da comissão mista. É o texto que é aprovado na comissão. Tem alguma chance de outra matéria entrar na pauta? Não, a pauta é 1185 e tributário eu acho que já é bastante. Presidente, alguma conversa a gente pode esperar que vai ocorrer alguma conversa hoje entre o senhor, o presidente Pacheco, Mas é claro, você não vota uma matéria dessa sem conversar muito, né? Isso aí é o mínimo e o básico. Então vamos estar aqui à disposição o dia todo hoje para fazer isso, como já anunciamos que a semana que vem, de segunda a sexta, todos os dias de sessão para votarmos e terminarmos o ano bem. Ou seja, se falta... semana que vem, além do orçamento? Todo o resto, orçamento, LDO, possibilidade de apostas, a questão do combustível do futuro, do Patem, pode entrar crédito de carbono, tem o ensino médio, então tem uma pauta razoável semana que vem. Só para deixar claro, se pautar, então, se começar a discussão da reforma tributária, Não, ela está pautada para votar hoje. Para finalizar hoje. Agora, nós temos todo o contexto de ver como é que ficou o texto do acordo dessas questões mais polêmicas
E algumas coisas que surgem de última hora que a gente tem que ter paciência, ouvir, discutir, dizer que a turma às vezes não tem razão. Alguma outra questão do mérito que estava pendente, que Não, avançou? só basicamente esses temas. temas mais citados, CID, a questão de combustíveis lá no Amazonas, questão ali de algumas outras matérias que mexem um pouco no Conselho e algumas atribuições que os senadores imputaram ao Senado que a gente pensa que devem ser afeitos aos governadores e prefeitos, porque de qualquer maneira o Conselho é um órgão técnico que tem que transformar e viver no automático, quase repassando o que é de direito de todos os entes. Tem algum trecho que deve ser fatiado para discussão posterior? Não, Algum o texto vai ser votado e eu espero que seja promulgado depois de todas as conversas que houver. Sobre a Zona Franca, é uma possibilidade regimental voltar ao texto da Câmara? Mas a discussão da Zona Franca é a questão da CID e a questão do combustível. É isso que a gente tratou ontem. Mas poderia voltar para o imposto seletivo? Não, querida, a gente fez um acordo. Estamos trabalhando nesse texto. O relator do Senado é da Zona Franca, é líder do MDB. Tem lá uma bancada, foi decisiva também para aprovação no Senado. E a gente tem que ter a sensibilidade de chegar num acordo possível. Não se dá para votar um texto que só atende a Zona Franca, nem um texto que não atende a Zona Franca. Então a gente tem que estar trabalhando para esse contexto. Obrigado, gente. Obrigado.